Bom, pessoal, antes de mais nada, uma honra estar aqui representando a Elo, um prazer enorme estar aqui junto com o E-Commerce Brasil, que a gente acredita tanto em todos os investimentos para fazer esse segmento crescer cada vez mais, né? Então, só trazendo um pouquinho de novo, eu estou nesse mundo já há algum tempo, né? Desde 2008, vendo algumas mudanças dentro do meio de pagamento, e isso me trouxe um pouquinho de bagagem para ajudar em algumas dicas que para alguns já são do dia a dia, e para outros podem fazer toda a diferença para trazer uma receita nova para dentro do seu e-commerce. Hoje, com o especial de trazer alguns cases, então acho que vai ficar mais prático para a gente poder visualizar tudo isso. Antes de mais nada, queria tangibilizar um pouco alguns números, né? Hoje, cartões já representa 49% do consumo das famílias brasileiras. E desde em 2010, a gente tinha 14% disso em representatividade do PIB. Em 2020, a gente já está falando de 31%. Ou seja, um pulo enorme, né? Dobrar de tamanho nos últimos 10 anos. Isso mostra a adesão que tem do consumidor para pagar com cartão, seja de crédito, seja de débito. E aqui a gente está falando de uma forma mais plural do que o próprio e-commerce, tá? Vamos pensar um pouco aqui em consumo geral. Esse dado vem da ABECS, que é a Associação Brasileira de Empresas e Cartões e Serviços. Então, no final das contas, é ali que a gente tangibiliza a possibilidade que a gente tem para as pessoas consumirem cada vez mais. E acho que sendo bem prático, né? Como é que a gente pode vender mais? Quais são as grandes dicas para isso? E aí a minha dica é simplifique. Pense de uma forma mais simples, reveja conceitos. E com isso, tem uma máxima que a gente vê por aí dentro da internet, que é quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? E nessa mesma linha, queria colocar aqui algo para você pensar. Quando foi a última vez que você comprou do seu próprio e-commerce? Quando foi a última vez que você fez toda a jornada, se cadastrou, colocou seu número de cartão, fez efetivamente uma compra dentro da sua operação? Porque ali, às vezes, a gente acaba não olhando e não percebendo quais são as dores de atrito de um usuário. E aí a outra, né? Quando foi a última vez que você fez isso com seus concorrentes? Porque é muito fácil a gente ficar vendo as propagandas deles, vendo alguns números, conseguindo acompanhar algumas frentes, mas e jornada? Você tem feito essa jornada de compra? Isso é algo muito importante que muita gente tem deixado de lado. E por que eu falo disso? Porque a gente precisa fazer simples para todos. E aí isso vem com base nesse novo mundo de pessoas que chegaram para o digital, né? A gente tem alguns acompanhamentos que estão dizendo de que a nossa Black Friday esse ano vai ser a Black Friday com mais novos entrantes para o mundo digital. Isso tem tudo a ver exatamente com os novos usuários digitais que chegaram junto com a pandemia, junto com o auxílio emergencial que o governo disponibilizou. Se algo de bom aconteceu no meio desse caos que a gente está vivendo, foi essa velocidade que a gente trouxe de digitalização das pessoas, né? Elas perderam muito o receio de comprar online, perderam o receio de comprar de uma forma digital. Isso para todas as esferas, tá? Cada vez mais a gente percebe de que as pessoas querem consumir, elas começaram a perder efetivamente esse medo. E os números dizem isso também. Em 18, a gente tinha 15% do volume de transações de cartões não presente, ou seja, no mundo digital, e em 2020 a gente já está falando de 30%. Poxa, aquele mesmo dobro de tamanho que a gente falou do PIB aconteceu em 2 anos e não em 10, como a gente falou anteriormente, né? E aí, falar de checkout. No final das contas, todas essas dores vão bater em cima do seu funil de conversão. E o funil de conversão, de acordo com uma pesquisa da Force Research, diz que mais de 50% é abandono de carrinho. Abandono pura e simplesmente. E o ponto é, isso acaba virando uma muleta para muita gente. Abandono de carrinho pode ser porque ele não gostou da foto, porque ele não gostou do frete, porque ele não gostou efetivamente do produto, não tinha as informações necessárias para ele comprar, pesquisou no concorrente, tem muitos ifs aqui no meio do caminho. Mas existem outras frentes que são simplificação, que é sinalização, que é pensar em outras frentes aqui que a gente pode falar. E aí, esse daqui tem um lance muito, inclusive, do que a gente estava falando há pouco, na palestra anterior junto com a Samsung, onde você começa a ter essa multicanalidade, esse omnichannel, o digital. Então, vamos pensar de que o seu e-commerce, ele é o seu balcão. E aí não importa se você tem uma operação física ou não. O que importa é se você está trabalhando no mesmo formato que uma operação física trabalha, que é onde o seu cliente está mais acostumado a viver. Por mais que ele seja um cliente que consuma muito do digital, ele conhece mais do mundo físico do que do digital, né? Que é onde a gente vive o nosso dia a dia. E aí, nesse sentido, é importante você dar o máximo de informação necessária
você pensar em hubs de ofertas, vendas extras para aquela informação, que outros produtos você pode ofertar para ele, que outros serviços você já consegue colocar. Pensa de que a comunicação, ela tem que estar exposta de uma forma diferente. Você não tem um atendente ali do lado daquele cliente para poder ajudá-lo no passo a passo da compra dele. E nessa linha, vamos falar de atendimento, porque eu vejo cada vez mais dentro do mercado uma percepção de colocar chatbot, de colocar botão de WhatsApp para atendimento, de pensar em novas formas de atender, o que é ótimo. O ponto de preocupação é, você está realmente pronto para poder atender isso numa velocidade sadia? E quando eu falo uma velocidade sadia, cada um vai entender o seu cliente de uma forma diferente. Mas não adianta você ter um botão de WhatsApp se você olha o WhatsApp a cada 1 hora. Porque a velocidade que o seu cliente vai querer daquilo não vai ser de hora em hora a resposta. Não adianta você ter um chatbot que ele fica num loop eterno e nunca chama uma pessoa real para poder fazer esse atendimento. Então, pensa nisso, vê o que você pode melhorar no teu atendimento. E aí, essa daqui que é, assim, sempre muito delicada da gente falar. Mas os dados dos usuários. Eu ainda percebo um volume, a gente faz muita pesquisa disso aqui dentro da Elo, de o que tem disponível nessa jornada do consumidor, né? E é incrível como você ainda percebe alguns e-commerces perguntando gênero, escolaridade, renda. E aí a ponte pergunta, tudo bem, a gente sabe de quanto mais dados, melhor, vou poder dar mais informação para o cliente, mas isso não está gerando uma barreira? Pensa de novo na questão do digital, pensa no cliente que vai até um shopping fazer uma compra. Que tipo de informações como essa ele precisa dar? Quase que nenhuma. Então, nesse sentido, pensa em, faz a compra e depois você manda um questionário para ele, onde você vai conhecer melhor o seu cliente. Mas você não criou barreiras para fechar aquela compra naquele momento. Você não criou steps para que ele possa efetivamente converter. E um movimento que vem acontecendo no mundo afora, aqui no Brasil de uma forma mais tímida, mas fora do Brasil já cada vez maior, que é fazer a venda sem nenhum cadastro, com os dados mínimos do usuário para efetivamente conseguir converter a venda com eles. Acho que um grande case, até aproveitando o pessoal da Samsung que teve aqui há pouco, os próprios sites da Samsung. Dá para você fazer a sua compra lá de forma automatizada sem precisar ter um cadastro mais completo. Você faz isso numa sequência. E aí, vamos falar de formas de pagamento, que tange muito aqui o nosso dia a dia dentro da Elo, né? É muito importante que você seja plural. É muito importante que você tenha o máximo de oportunidade de pagamento para o seu usuário. Seja carteiras digitais, sejam os XPays, sejam outras bandeiras. E aí, acho que é importante você pensar em tirar qualquer atrito para o seu usuário. E vamos falar de um outro ponto que é muito brasileiro aqui, que é limite de crédito. E aí, por conta disso, surgiu uma nova vertente dentro do país, que tem crescido também muito, que é colocar mais de um cartão para fazer o pagamento no momento do checkout. Falta crédito de um, ou está compondo o crédito com o outro, e aquilo vai funcionando. Poxa, cabe dentro do seu e-commerce? Avalia, coloca isso também lá para funcionar, tá? Termos técnicos, isso é o ponto que acho que é bem importante. A gente vive numa grande bolha, né? A gente aqui, talvez a gente aqui esteja nesse cenário de digital, conectando vários extremos e vários lugares do Brasil e do mundo, por que não? Mas a gente acaba conhecendo um pouco mais do mundo e-commerce. Então, por exemplo, CVV, que é o código de verificação, é algo que para a gente é comum. Mas e para o seu usuário, que é a primeira vez que ele está comprando online? Isso pode ser uma frustração e ele pode olhar aquilo e falar, puxa, não sei o que é, e entra naquela conta dos 50% de abandono de carrinho. Ou ainda, validade. Poxa, tá ali junto com o cartão e tá escrito validade. Só que junto daquela informação, um pouco antes ele colocou o número do RG dele, porque o e-commerce pediu, por exemplo. Aí ele começa a dar um nó. Então é importante você colocar as informações o mais claro possível. Se você não quiser colocar a validade do cartão, coloca aquele izinho que tem do lado de cada uma dessas informações para ele clicar ali e poder saber qual que é a informação real que ele precisa colocar. Ou outro exemplo, a validade muitas vezes, em alguns sites você vê 2 dígitos para o mês de validade, 4 dígitos para o mês de ano, para o campo de ano. É importante pensar de que, na maioria dos cartões, em 99% dos casos, você tem 2 dígitos e 2 dígitos. Então, deixa isso fluido, deixa isso do mesmo formato que ele está acostumado a ver, que com certeza você vai converter mais. E parâmetro de bins. Acho que tem uma frente aqui de parâmetro de bins muito importante, que pouca gente até sabe o que são os bins, né? Bins são os 6 primeiros números do cartão. Naqueles 6 primeiros números você tem qual é a bandeira, você tem quem é o emissor, qual que é a variante do cartão, ou seja, se ele é um cartão mais clássico, se ele é um cartão mais premium, se ele é um cartão pessoa física, pessoa jurídica, crédito, débito, tem muita informação contida ali. E um ponto que a gente percebe dentro do mercado é de que muita gente tem colocado esses parâmetros dentro dos seus checkouts.
seja no front-end para acender o logo, ou seja só no seu back-end para efetivamente aprovar ou não a transação. O ponto de preocupação aqui é, imagina a transação, o usuário tentando fazer uma compra, e aí ele digita o seu número de cartão, e ao invés de aparecer o cartão dele, aparece um cartão de uma outra bandeira. Na hora ele vai se preocupar e, de novo, cai naquele 50% de abandono de carrinho. Então, é importante você deixar sempre atualizadas essas informações dos BINs, ou efetivamente tira isso. Para de acender qual é a bandeira, coloca todas as bandeiras que você tem ali de aceitação, coloca o número do cartão e segue em frente. Isso vai tirar receio do usuário e vai poder seguir. Nessa prática, olha um caso real aqui que a gente tem, né? A gente trabalhou bem forte junto com o aplicativo de delivery. Eles têm um potencial enorme aqui dentro do Brasil, tem crescido muito. E a gente começou a entender o que a gente tinha de melhoria que era possível ser feita. Em 4 meses de ajustes que a gente foi olhando, a gente aumentou 24 pontos percentuais na taxa de aprovação deles. E aí vou falar alguns pontos aqui que são simples que a gente melhorou. Por exemplo, ele não tinha aceitação de débito em algumas das frentes que ele estava trabalhando. Só que lá no parâmetro de BIM dele estava disponível. Então estava entrando um monte de venda de cartão de débito que ele sabia de que não ia aprovar. E aí o que isso fazia? Frustrava tanto o cliente quanto eles, porque estavam olhando uma taxa de aprovação muito mais baixa do que deveriam estar conseguindo ver. E no final disso, pensando no cliente no centro, pensando em jornada do consumidor, a gente frustra ele também. Por que não ele poder ir para um outro site? Por que não ele poder fazer uma outra compra? Vamos pensar em outras frentes. Sinalização, que é o que eu estava falando de acender, mas pior do que não acender é não falar o que você aceita. Então, vou imaginar aqui, você fez um grande esforço, colocou alguma carteira digital hoje para ter aceitação dentro do seu site, mas você não tem ela sinalizada em lugar nenhum, ou tem sinalizado só lá no checkout. Não tem na home, não tem no seu rodapé, não tem nas perguntas frequentes, não está no script do seu chatbot, só está no checkout. O que adiantou todo o esforço que você teve para fazer esse desenvolvimento? Quase que nada. Por quê? Porque o usuário ali, ele já olhou o começo e não percebeu de que tinha aceitação da bandeira dele ou da carteira digital que ele está querendo pagar. Então, no final das contas, você não vai converter aquele cliente. Você não vai aproveitar aquele cliente que estava querendo comprar. Parece besteira, mas isso até no mundo físico faz diferença. A gente, dentro da Elo, sinaliza quase 500 mil estabelecimentos por ano com um adesivinho que fala assim, use Elo. E isso, exatamente em cima de pesquisa, traz para a gente de que o usuário percebe muito valor em ver a bandeira dele com aceitação, e aí por isso ele faz a compra. Então, por isso que a gente faz esse mesmo trabalho dentro do digital, dentro dos e-commerces. Na prática, a gente teve um case de fast food que trabalhou com a gente e que ele estava sem a nossa sinalização. E ele tinha faturamento, a gente já tinha um faturamento considerável junto com eles, e principalmente na frente do aplicativo desse fast food, a partir do momento que ele colocou o logo, a gente passou a ter 260% mais de faturamento. Aí você fala, poxa, mas não é possível, como que é um volume tão maior? E é esse que é o ponto. Acho que por isso que é importante a gente tangibilizar em case o quanto dinheiro tinha represado nessa frente. E a gente não está falando aqui de dinheiro que troca de mão. Estou trazendo um case Elo, e quando a gente fala de Elo, a gente tem um usuário hoje que tem um perfil, além de muito engajado, um perfil que talvez, se ele for um cliente entrante, que é a grande massa que a gente tem hoje de cartão dentro do mercado, ele é um cliente que só tem um cartão Elo. Então, ou ele vai pagar com boleto, ou ele não vai conseguir comprar. E aí, por isso, a gente destrava um volume tão expressivo de faturamento. E aí, outro case nesse mesmo sentido, com uma frente de mobilidade. Era um aplicativo de mobilidade que eles não conseguiam colocar o logo da Elo, ficava uma aceitação, um login de um cartão de crédito quase que de um banco imobiliário, eles são uma plataforma global, e esse ajuste era muito difícil de acontecer. Eles já estavam com aceitação conosco há mais de ano, mas não conseguiam sinalizar. E olha que incrível. A partir do momento que tem a sinalização de que o usuário percebe de que ele pode pagar com o seu cartão Elo, aumentou num composto 68% de faturamento. E isso traz para ele também uma fidelização. Porque imagina de que o usuário dele preferia pagar com o seu cartão Elo e ele podia ficar trocando entre um aplicativo e outro. E a partir do momento que ele coloca o cartão dele dentro daquela carteira digital, né, dentro daquela carteira virtual ali, ele faz a compra direto no Cardon File, que é o que a gente fala de ter já marcado o cartão dele e faz a compra por um clique. Então imagina, ele começa a ter o cliente mais fidelizado, ele começa a ter mais corridas, no caso aqui desse player de mobilidade, e traz faturamento novo para a mesa. Gente, com isso eu trago uma frase do Einstein que fala para a gente fazer as coisas o mais simples que puder, porém não as mais simples. Não é porque a gente está simplificando que a gente não pode fazer algo grandioso, que a gente pode fazer algo que traz resultado. Obrigado, pessoal.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!